dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, número 20 de 2026, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Allan Kardec formula a seguinte pergunta, que é a de número 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso, a que chamamos de respeito humano, não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Marlene. Os espíritos responderam: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem poderiam rejeitá-los. Então por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes pede conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhe pedirá conta do sacrifício feito à sua vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escada. Então, olha só que interessante, né? O que Kardec está perguntando aqui, e trocando em miúdos ali. Até que pontos devemos seguir a nossa consciência? E até que ponto devemos nos submeter à pressão social? Que são coisas que às vezes fazemos, né? E a gente diz, mas eu sou obrigada a fazer isso, o que os outros vão pensar, né? A gente às vezes faz essas coisas querendo uma aprovação social. Isso não quer dizer que a gente não tem esse livre-arbítrio, nós estamos escolhendo sim. E nesse caso, muitas vezes, esse livre-arbítrio nosso está condicionado ao nosso orgulho, à nossa vaidade, né? Os espíritos, ao responder, eles dividem aí essa resposta. Primeiro, eles começam a dizer justamente que os costumes sociais não são impostos por Deus, que foram criados pelos próprios homens, que é uma escolha, então. Mas continua sendo um ato, então continua sendo um ato de livre-arbítrio. Que os problemas não estão nos costumes em si, mas no que o Kardec está chamando aí, tolo amor próprio, que quer dizer aquele medo da opinião alheia, de ser rejeitado pelos outros. Muitas vezes não fazemos o que é certo porque a gente não quer, né, perder essa aprovação de todos. A gente age mais para agradar os outros do que a nossa própria consciência. Mas aí em seguida Kardec já complementa dizendo, né, aquela frase, ele começa falando, não quer dizer que se deve afrontar a opinião sem necessidade, a opinião da sociedade, ir contra aquilo que está ali predominando. Então ele está indo de um extremo a outro. A gente não deve ficar totalmente submisso àquilo, mas também não adianta você ir contra só por ir contra, né? Então é isso que ele está dizendo. Ninguém pede conta aí. É o que ele está dizendo aí. Os espíritos dizem que você reclamar, falar alguma coisa para aparecer, né? Que você quer mostrar rebeldia, isso também não faz sentido, né? Então, é nem um lado, nem o outro. A gente precisa estar entendendo o que é que, afinal de contas, a nossa consciência está nos dizendo o que a gente precisa fazer, né? Ao final, eles vão dizer assim, nessa mesma parte da resposta, é ser sensato, né? Descer voluntariamente sem reclamações. Não pode se permanecer no alto da escada, olha que interessante. Ou seja, a gente tem que aceitar os limites reais, com humildade, né? E sem sacrificar os nossos valores por pura vaidade. A gente tem que estar atento a isso. O ideal é agir com a consciência, dentro daquelas leis morais que a gente aprendeu, né? Sem ostentação nem submissão.
com humildade aí diante dessas circunstâncias. Não somos vítimas passivas da sociedade, né? Às vezes a gente se coloca nessa posição. A gente também participa dessa construção de costumes e, principalmente, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos diante deles. Zola. Muito obrigado, Marlene. Pergunta de número 864. Se há pessoas para os quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso, André? E os espíritos respondem da seguinte maneira a Kardec. Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu destino e, frequentemente, vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Bem, então, não há privilégios, né? Porque a questão parece que Deus, no caso, dentro da sua criação, privilegiaria uns, né? Com saúde, com fama, com sucesso, com poderes econômicos e etc. e tal, em detrimento da grande maioria que estaria privada dessa situação. Então, ele vem nos dizer de duas formas. A primeira maneira é que nós nos contentamos com o que temos e sabemos cuidar melhor daquilo que nós possuímos. De outra forma, muitas vezes nós solicitamos, antes da encarnação, dentro do nosso planejamento evolutivo para o nosso progresso, nós pedimos para passar por essas ou aquelas situações, termos aquelas ou estas condições para desenvolvermos as nossas atividades. E o grande problema está aí. Quando nós pedimos uma prova onde somos destaque, onde vamos ser algum expoente, lembremos, né? A queda pode ser muito grande se nós, como ele diz aqui, nos embriagarmos de um poder que nós não possuímos, como foi dito na resposta anterior, né? Se você não tem condições de permanecer em cima da escada, tenha humildade de descer. Então, o nosso sucesso não é nosso apenas. Há um grande trabalho por trás de nós, feito anteriormente, preparando os caminhos, orientando direções para que nós soubéssemos trilhar por aquele caminho. E uma das provas mais difíceis que nós entendemos ser dentro da doutrina, que nos dizem aqui, é justamente essa, do poder, da riqueza, do comando, né, do estar à frente, porque a responsabilidade não é sobre só as nossas ações, mas sobre aqueles a quem comandamos, aqueles a quem direcionamos. Então não podemos ser cegos guiando cegos, porque vamos cair todos no barranco. Então, dentro dessas questões, não há ninguém que nasça com uma boa estrela, porque Deus assim o definiu. Então, a riqueza não é para eu subjugar aquele que não tem. O forte não está aqui para subjugar o fraco, mas sim completar o fraco naquilo que lhe falta e vice-versa. Estamos aqui para viver em sociedade, para nos auxiliar mutuamente, né? Porque, na verdade, todos os bens que eu possuo não são meus. Todos são empréstimos divinos. Então, nós precisamos ter essa consciência, né, espiritual, que nós de nós não possuímos absolutamente nada. É tudo uma oportunidade dada pelas leis divinas para que nós trabalhemos o nosso progresso e a nossa evolução. Zola. Muito obrigado, André. Amiga e amigo ouvinte do programa Verdade e Luz,
Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornamos ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, no programa de número 20, pela web Rádio Verdade e Luz ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos estudando as leis morais, livro 3º de O Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Kardec formula assim a pergunta de número 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem nem da vontade e nem da inteligência? Como no jogo, por exemplo? Marlene. Os espíritos então responderam. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e a sua cupidez. Então, essa pergunta é uma sequência mesmo à pergunta anterior, respondida agora, comentada pelo André, né? Quando ele fala da sorte, que existe aquela sorte, aquilo que a gente recebe como prova, expiação, aquilo que a gente prepara, né, André? Planeja aí para a reencarnação. E nessa pergunta ele foca mais na sorte mesmo. Mas a sorte não existe, por exemplo, você ganha na loteria, né, um jogo, não depende da inteligência, não depende de sacrifício, não depende de nada, como é que pode existir isso, né? Então é interessante, porque os espíritos eles não negam a existência dessas circunstâncias favoráveis, mas vejam, eles começam falando da escolha. Né? Isso tem a ver com o planejamento reencarnatório. Quando a gente reconhece a nossa necessidade de evolução, a gente sabe que precisa lidar com certas situações para a gente ver se superou, para ver se a gente avançou. A riqueza, por exemplo, é uma delas, né? Às vezes a gente pensa e se dispõe a isso. Então, nesse caso, essas circunstâncias aí, né, aleatórias como o jogo, pode fazer parte desse planejamento para que a gente possa passar por essa experiência aí. E aí, no caso, essa sorte aí, ela tem um papel como uma prova espiritual, né? Porque o problema não é possuir algo, mas é o efeito espiritual que isso causa na gente, são as escolhas que a gente tem que fazer, são as ações que a gente faz a partir dessa realidade aí que a gente está vivendo aqui no nosso mundo, né? E aí, nessa questão, os espíritos terminam repetindo aqui, dizendo, aquele que ganha como homem, perde como espírito. Então, o que ele está querendo dizer, né, nessa situação? A gente se pergunta aí, aquele que ganha como homem, ele está querendo dizer homem encarnado, nesse momento inserido na nossa sociedade, né? Aquilo que ele ganha, o que ele pode produzir moralmente na pessoa? Porque esse ganho pode representar tanto um sucesso, no sentido dele usar bem aquilo que ele recebeu, dele levar para outras pessoas e distribuir, criar empregos para muitas pessoas, podia fazer muita coisa, né, e dar tudo certo. Mas ele também, e acontece muito, acaba perdendo o aspecto moral, piorando aí no sentido das opções que ele tinha, porque de repente ele vai se alimentando aí,
tendências, né, inferiores, ele vai gastando com coisas que podem satisfazer, né, materialmente mesmo aqui na Terra, então ele passa a comer demais, beber demais, e aí ele acaba perdendo tudo. Aí a gente pode ver, né, que ganhou o homem, mas perdeu o espírito, porque ele não aproveitou aquela reencarnação, ele ficou estacionado. Ele poderia ter avançado, poderia ter aproveitado muitas coisas. E aí, na final de contas, o que fez com que ele não avançasse? Sempre, né, o orgulho, a ganância, aquele desejo de possuir sempre mais, né? Então, a gente pode pensar um outro exemplo aí, uma pessoa ganha muito dinheiro com apostas, ganha uma grande quantia, às vezes ela se sente escolhida, nossa, né, eu ganhei, né? Ela passa a acreditar que ela é superior, que ela pode fazer tudo, aí ela começa a jogar de novo, vai e volta para o jogo, e vai fazendo, tornando-se compulsiva. Aí acaba perdendo o equilíbrio emocional, pode destruir as relações, vai alimentando novos vícios e tal. De novo, esse ganho material virou um instrumento aí, né, de uma queda moral, ele não superou aquela prova que ele pensava ter superado. Mas a gente tem que lembrar que está tudo encadeado na nossa vida. Eu acredito mesmo que tudo que acontece conosco são oportunidades, ou de reparação, né, ou de expiação, são oportunidades de repensar, né, as coisas que a gente já viveu em outras vidas, mesmo que a gente não lembre, mas a gente sente, né, coisas que a gente tem vontade de fazer, mas são oportunidades também de aprendizado, né? Quantas coisas a gente poderia aprender numa situação dessas, quantas coisas a gente sabe que poderia fazer, quantos caminhos nós poderíamos ter tomado, né? E muitas vezes a gente acaba não fazendo, mas sempre é aprendizado, com certeza isso vai ser motivo, vai estar contribuindo para o nosso crescimento em outros momentos mais para frente, porque a gente vai analisar, vai entender o que aconteceu e vai querer fazer diferente, né? Zola. Muito obrigado, Marlene. Pergunta de número 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? André. E os espíritos responderam da seguinte maneira a Allan Kardec: Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados ultrapassa em muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não é somente a dor que produz contrariedades. Bem, então vemos aqui, né, uma resposta categórica: tu mesmo escolhes a tua prova. Né? E aí nós lembramos da questão que foi tratada aqui das oportunidades, né? Lembrando lá da parábola dos talentos. Para um foi dado um talento, para o outro foi dado 3, para o outro foi dado 5, mas o que fizeram? Um negociou, o outro também, o outro escondeu. E ainda falou, né, que o proprietário colhia onde não plantava, ainda foi mal educado quando o dono do dinheiro veio perguntar o que você fez dele. Então, ou seja, você teve a oportunidade, você fez uma escolha. Isso é o livre-arbítrio. Você poderia ter pego o dinheiro colocado no banco, ia te render um pouquinho, mas ia render um pouquinho. Foi o que falou para ele. Ele simplesmente enterrou com medo. Né? É uma escolha. Então, muitos pensam, como a Marlene estava falando, né? Ganha um grande dinheiro, acha que é um gênio. Não, agora eu vou viver disso. E aí, dali a pouco, perdeu tudo. Quantos nós não sabemos ganharam nas loterias, né? Aqui do nosso país e perderam tudo dali um tempo, né? Não souberam cultivar, não souberam trabalhar isso. Então, nós vemos que tem a nossa questão de seguir Jesus. Jesus fala: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Né?
Não fala da sua opulência, da sua... Não, pegue a sua cruz. Né? O mancebo rico que queria segui-lo, ele fala, deixa tudo aí e me segue. Né? Então, veja a vida espiritual, pare de olhar para as questões só materiais, que como a Marlene comentou na questão anterior, né, isso está te corrompendo, isso está acabando com você. Você está crescendo como um homem carnal, agora como um homem espiritual você está definhando. Mas nós muitas vezes não queremos entender isso. Né? E a questão da porta estreita, da luta que nós temos que fazer para nos manter, né, dentro das questões morais, seguindo Jesus. Não vamos ser Jesus, isso é uma utopia nesse momento, mas nós temos ele como norte, como modelo. Então a questão é sempre, o que Jesus faria nesse momento, né, dentro dessas questões? Né? Então, por que eu perdi tudo? Por que eu... É a sua própria condução de vida, são as escolhas, né? São os amigos que nós conquistamos pela sintonia. Há uma série de questões que vêm trazendo os desvarios e os desatinos. Então, essa fatalidade é simplesmente atributo do nosso livre-arbítrio, das nossas únicas escolhas. Nós vemos escândalos todo dia. Aí a pessoa resolve pegar todo o salário que ela ganha e colocar numa bolsa de valores, num determinado ganho, achando que vai, né, vou acertar o prêmio, e perde tudo. O risco existe em todo lugar. Então nós precisamos ter essa consciência de trabalhar com aquilo que nós temos, de conquistar dentro daquilo que nós possuímos. Então não adianta eu querer conquistar coisas para mostrar aos outros, para querer mostrar para os outros o que eu não sou. E aí a gente se perde, né? E a gente aqui vai falar que Deus quis assim. Não, não foi Deus, meu filho, não foi Deus. Né? Fomos nós, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, que exorbitamos daquela ferramenta, daquele instrumento que Deus nos proporcionou. E aí muitas vezes nos perdemos nesse sentido, passamos o fim da nossa vida, às vezes 30, 40 anos, lamentando o leite derramado, que nós não ficamos vigiando. Zola. Muito obrigado, André. Verdade e Luz.